Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Uma pergunta. Meus sogros dizem... É sogros ou é sogros, hein? Acho que é sogros, né? Dizem que não posso ser salva porque não sou casada no civil e não fui batizada na CCB. O que dizer a eles? Quem não sabe, CCB é Congregação Cristã no Brasil. É uma religião que tem por aí. Resposta. A Bíblia fala de salvação pela fé apenas, sem qualquer outra condição, além de ser pecador. Pois Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores, diz a palavra de Deus. Mas depois de salvos, nós iremos desejar viver de maneira a agradar ao Senhor. E aí vem o comportamento. Se nós não vivermos assim, não colocamos em risco a nossa salvação, mas a nossa comunhão é colocada em risco, a nossa alegria. Então, entenda que Deus instituiu o matrimônio. Isso não tem nada a ver com salvação. Agora, sobre a religião dos seus sogros ou sogros, somente o Senhor conhece se os seus sogros ou sogros são salvos ou não. Então, é melhor você falar a eles da salvação por graça, pela fé, para crer no Senhor Jesus. Esqueça as doutrinas que eles estão presos a elas. O Espírito Santo vai fazer o trabalho. Pergunta. Que a paz do Altíssimo esteja sempre com o irmão. Resposta. Quer aprender mais uma coisinha? Chamar a Deus de Altíssimo e outras expressões muito em voga hoje nos grupos judaizantes, era algo que havia sido revelado no Antigo Testamento para Israel e para as nações e que voltará a ser usado pelo povo terreno de Deus no milênio, no reino de 1000 anos de Cristo. Todavia, hoje, como cristãos, membros do corpo de Cristo e habitados pelo Espírito Santo, nós temos uma revelação melhor do que essa. O espírito de adivinhação que possuiu aquela jovem em Atos 16, chama Paulo e Silas de servos do Deus Altíssimo. E um demônio não poderia chamar a Deus de modo diferente, pois ele não tem o privilégio nem a revelação dada pelo Espírito Santo. Mas nós aprendemos já no Evangelho de João e depois nas epístolas que o crente tem uma proximidade com Deus que ninguém jamais teve, nem os israelitas. Existem 4 nomes pelos quais Deus se revelou no Antigo Testamento. Para Abraão era Deus Todo-Poderoso. Para Israel era Jeová. No milênio será Altíssimo. Mas para nós temos o Pai revelado no Filho. 1 Coríntios 2,7 diz: Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Portanto, falamos de um privilégio, de uma sabedoria que não tinham sido revelados antes, mas que Deus nos revelou por seu Espírito depois, nas epístolas dos apóstolos. O Espírito Santo revela isso para nós e é Ele mesmo quem trabalha para nós a conhecermos. O crente tem o privilégio único, que ninguém mais tem, de poder chamar a Deus de Pai e a Jesus de Senhor. Judeu não chama Deus de Pai, muçulmano não chama Deus de Pai, para eles é um absurdo, é uma heresia. 1 Coríntios 8, versículo 6, Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então temos um Pai e um Senhor. Chame o Pai de Pai e chame o Senhor de Senhor. Simples assim. Pergunta, no YouTube tem vários vídeos de pessoas dizendo que foram ao inferno, viram lá muita gente, viram Satanás, demônios e até organizações. Isso é verdade? Tudo mentiroso. Isso é pescador que pesca lampião aceso no rio. O inferno, palavra usada pelos tradutores da Bíblia para designar o lago de fogo, está vazio. As pessoas que morreram estão na condição de Hades, que é a condição do espírito separado do corpo. Não é um lugar, é uma condição de desencarnados. Os que morreram na incredulidade estão sofrendo, e os que morreram crendo estão na companhia de Cristo no céu. Mesmo assim, na condição de Hades, que não é um lugar, volto a repetir, mas uma condição de desencarnado. Mas o inferno está vazio. Quem foi ao inferno e voltou dizendo que viu um monte de coisa, procure um psiquiatra. Pergunta, gostaria de saber o que o Senhor pensa a respeito desse texto de 2 Samuel 6, 20 a 23. Pois vemos Mical tentando repreender Davi,
que se mostrou ao povo, ainda que sem intenção, vemos Mical sendo repreendida e castigada. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e seus servos, como sem pejo. Procure no dicionário o que é pejo. Como sem pejo se descobre a qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho-me alegrado. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, que podia ter ido dormir sem essa, né? Não teve filhos até o dia de sua morte. Resposta. Eu vou emprestar uma resposta a um comentário de Norman Barry, um irmão que partiu para estar com o Senhor em 2001. Davi agora age em conformidade com a palavra do Senhor. Abra em 1 Crônicas 15, 25 a 29, para ver quem levou a arca. O resultado é grande regozijo. Que você possa encontrar esse regozijo. Alguém desprezou tudo isso em seu coração. Ela não disse uma palavra, mas Deus sabia e Deus agiu, e foi ela quem saiu perdendo, porque ficou estéril. Agora um comentário de L.M. Grant. Quando Deus recebe o seu verdadeiro lugar, é inevitável que o povo seja abençoado. Davi ficou feliz em abençoá-los em nome do Senhor dos Exércitos. Mais do que isso, ele deu a cada adulto em Israel, tanto mulheres quanto homens, um pão, um pedaço de carne de bom tamanho e um bolo de passas. Isso mostra também que aqueles que dão ao Senhor o seu lugar devido, também ficarão felizes em ser generosos para com os outros. Depois que Davi colocou a arca em sua tenda e abençoou Israel, ele voltou para abençoar sua própria casa. Mas Mical não estava em condições de ser abençoada. Ela estava pronta com a sua língua cáustica e sarcástica para insultar grosseiramente o seu marido, que era o rei. Quão glorioso era o rei de Israel hoje, revelando-se aos olhos das servas dos seus servos, como um dos vilões descaradamente se descobre. Versículo 20. É claro que essa descoberta se referia apenas ao fato de Davi se despojar do seu traje real. Mical era tão cega espiritualmente que não tinha discernimento de que o maior dos seres humanos não tinha lugar de honra, especialmente diante de Deus. Todos estão no mesmo nível humilde. Portanto, Davi respondeu a ela que o que ele havia feito era diante do Senhor, um assunto de vital importância. Mais do que isso, ele a lembrou de que o Senhor tinha escolhido Davi como rei, acima de seu pai Saul, e acima de toda a família de Saul. A escolha de Deus foi um homem que se humilharia diante de Deus, não aquele que sempre buscava se exaltar com orgulho. Portanto, Davi celebraria diante do Senhor, no versículo 21. A única maneira certa de fazer isso era se humilhando a si mesmo. Se humilhando a si mesmo. E Davi estaria disposto a ser mais indigno do que isso, por causa da honra do Senhor. Quanto às servas de que Mical falou, ele sabia que isso não depreciaria a honra que elas lhe dariam. No versículo 22 fala disso. Elas tinham muito mais bom senso do que a própria Mical, pois elas reconheceriam que o homem que ocupava uma posição humilde perante o Senhor era aquele em quem podiam confiar no lugar de autoridade sobre os homens. O governo de Deus também interveio nesse assunto, nesse sério assunto, não é? E decidiu que Mical não teria filhos até o dia da sua morte.
Uma mulher que ignora as coisas de Deus mostra pouco respeito pelo marido e não tem filhos. Certamente deve ter tido uma existência miserável, amical. Mas é uma misericórdia que ela não tenha tido filhos, pois ela não poderia ter ensinado a eles a humildade da verdadeira fé no Deus vivo. Que texto solene, não? Pergunta. Um rapaz diz que Cristo não somente morreu por nossos pecados, mas também para termos saúde e prosperidade, porque ele teria levado nossas doenças com ele embora. Mas quando eu tento explicar com passagens como em Efésios que as bênçãos do crente são celestiais, esse rapaz fica muito irado. O que devo fazer? Deu um chá de camomila para ele, né? Resposta. Muitos hoje na cristandade nem mesmo creram em Cristo para serem salvos. Eles apenas adotaram uma igreja, geralmente pentecostal, e acreditam em tudo que o pastor diz sem conferir. E dá-lhe dinheiro. Em casos assim, eu pergunto, se você morrer agora, para onde você vai? Isso irá mostrar se ele é uma pessoa que tem a certeza de vida eterna, ou acha que só vai para o céu se seguir fielmente a sua religião. Quando é esse o caso, aí eu vou direto no Evangelho da Graça, porque essa pessoa provavelmente nunca escutou o Evangelho da Graça e nunca foi salva. A maioria dos que se dizem cristãos e vivem em busca de bênçãos terrenas, como saúde, prosperidade, sorte no amor, não estão querendo nem um pouco deixar de viver no mundo, mas apenas querem viver no mundo prometido no Antigo Testamento, quando Cristo vier reinar, o que não é aqui na nossa vida agora, como igreja, como povo de Deus na terra agora que foi salvo por Cristo e não tem nenhuma promessa de prosperidade aqui. Porém, essas pessoas acham que Cristo já está reinando, e por isso podem reivindicar todas as promessas que foram feitas aos judeus. Isso não passa de uma mente carnal. Não é muito diferente de uma testemunha de Jeová, cuja esperança é continuar vivendo no mundo até mesmo um incrédulo, né? Que bate 3 vezes na madeira se você diz que ele precisa se preparar para sair daqui. Esse suposto crente que só busca benefícios aqui na terra vai bater na madeira também 3 vezes se você falar que ele vai morrer para estar com Cristo. Pergunta. A Bíblia explica como será a vida na eternidade? Resposta. Apenas nesta passagem de toda a Bíblia você tem uma descrição da eternidade, porque o nosso cérebro não entenderia como seria uma vida onde não existe matéria, do modo como nós a conhecemos, e nem tempo. Eterna não significa sem fim. Eterna significa sem começo nem fim. A única parte que fala da eternidade é esta aqui, agora em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, até o 8, eu acho. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 6, disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Versículo 8, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte.
Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.